Agora, a gente falou de quem se prepara para entrar no game. E o psicológico de quem se prepara para sair do game, que também é uma, é uma paulada muito grande, eu acredito, para um jogador que tenha tido alta performance com relação ao dinheiro, com relação à fama, com relação ao status que ele tinha. Existe algum tipo de cuidado do clube ou de alguns clubes para fazer esse desligamento, não só de aposentadoria, mas principalmente psicológico dos antigos jogadores? Então, assim, normalmente, né, são raros os casos em que o jogador termina com a gente, né? Que ele encerra a carreira no nosso clube. A gente teve o Fred ano passado, Sim. e esse é um exemplo que eu posso te dar, sim, de um jogador que, assim, o jogador de futebol, assim, eu estou falando figurativamente, né? Ele morre duas vezes, né? Quando ele encerra a carreira e depois quando ele morre realmente. A morte natural. Porque você imagina que o cara encerra a carreira, se aposenta no auge da idade e da profissão de todo mundo. 40 anos. 40 anos de idade, 38, às vezes 35, 33. Sim. Então é muito difícil para o jogador ele se desvencilhar desse dia a dia, né? O cara tem que estar com a cabeça muito definida mesmo. O Fred estava com a cabeça muito definida, assim. Ele trabalhou isso durante muito tempo na cabeça dele. A gente, enfim, fez uma programação de encerramento. Ele encerrou, inclusive, no mês de aniversário do clube. Teve a despedida dele. Foi uma despedida lindíssima no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. Mas, assim... Mas eu acredito que o pós seja muito difícil. O pós... Assim, ele está trabalhando conosco hoje como diretor de planejamento esportivo, então... Tá na mesma adrenalina. Tá mantendo ali o laço, né? Mas eles têm muita dificuldade, sim, de aonde se colocar depois, sim, né? Eu converso muito com alguns ex-atletas. Eu tive uma conferência com a Maria Elisa, que foi campeã mundial de vôlei de praia, foi 2 vezes medalhista olímpica, e ela falou dessa dificuldade, desse vazio que ficou dentro dela, quando ela resolveu realmente parar a carreira dela. Ela tem até uma história muito bacana, eu vou até convidar ela para vir aqui, porque ela foi a mulher que conseguiu mudar as regras da Confederação Mundial de Vôlei, de praia, porque a mulher, quando engravidava, ela perdia pontos. Né? Por ela não estar jogando, ela perdia pontos, e ela conseguiu um projeto de lei que mudasse isso, enfim. Então ela tem até ela é uma pessoa muito importante dentro da representatividade feminina. Mas ela fala muito disso, desse vazio que deu, que ela demorou aí quase 2 anos para tentar se entender, tipo assim, e agora? O que eu faço, né, cara? E o que é muito engraçado é que esses profissionais de alto nível, eles têm uma disciplina enorme. Sim. Enorme, assim. É uma coisa inacreditável. Não há uma reunião que eu marque com o Fred hoje, mesmo ele sendo diretor de planejamento, que ele não chegue sempre muito antes do tempo, assim. Legal. Aí eu falo para ele, cara, é incrível, né? Você nunca se atrasa. Ele falou, cara, desde os 9 anos de idade eu tenho que chegar cedo para treinar em algum lugar. Então o cara tem um nível de disciplina e por isso chegou onde chegou também. Tem um nível de disciplina absurdo, assim. E isso é que é mais difícil para eles, porque de repente eles não têm mais nenhum tipo de cobrança, né? Porque você imagina, nós temos um profissional que cuida justamente dessa chegada do treino, todos os dias. É o cara que fica no WhatsApp. É a babá, entre aspas. Cara, cadê vocês? Já chegaram? Porque às vezes a gente treina ali na Cidade de Deus, ali no CT, né? E ali perto da Cidade de Deus, às vezes engarrafa ali de manhã, né? Tem muito trânsito, né? Das pessoas indo pro trabalho, às vezes o jogador engarrafa mesmo, tá vindo de casa. E aí o supervisor tá perguntando, cadê todo mundo? Né? Então, assim, eles são cobrados todos os dias pelo treinador, pelo supervisor, pelo presidente. E aí, de repente, pum, acabou. Não tem cobrança, não tem jogo, não tem treino, não tem adrenalina. E o cara tá com 38 anos de idade, né? Tá com os filhos pequenos ainda. Garoto ainda. É um garoto, exatamente. Bacana.